lista de talentos e como vocês veem que eles podem estar associados ao nosso bem-estar e às nossas atividades nos nossos cotidianos. Ou se vocês não conseguem ver, como que eu posso associar um talento meu, a minha atividade? Como estão sentindo essa história de talentos? Está entrando bem? Se está difícil? Ou está fazendo sentido? Ou não? Está tudo muito estranho? Não, quero carregar pedra, é mais fácil. Vamos refletir um pouquinho juntos? Se alguém... Alguém sem coloridinho? Todos? Ninguém conversou nada nos pequenos grupinhos que queria contar? Não deu para conversar muito? Jô? Bom, eu penso que, na maioria das vezes, as pessoas conversando com o meu grupo, elas não conseguem ver um talento muito explícito. Eu conversei com a Cláudia e ela falou: eu não vejo isso na minha infância, porque enquanto a infância nunca foi ouvida. Eu sempre queria ouvir as pessoas para tentar ajudá-las, mas nunca fui ouvida. Sempre tive que me calar. E a Cláudia trabalha comigo no nosso RH. O maior dom que ela tem é o de ouvir as pessoas. E ela não conseguiu ver esse talento. Eu acho que muitos de nós, como a maioria das vezes, teve dificuldade de conseguir enxergar o talento. Mas se você perguntar para qualquer pessoa com a qual você se relaciona, mais ou menos aquela história de nós não conseguimos identificar nossas próprias qualidades. Tem o general, falo por mim, que muitas vezes fica ali. Mas isso também é talento. Ou aquilo que ela falou, instalar um moço, isso é um talento de cada um. Eu acho que o grande resgate está em reconhecermos os nossos talentos. Que eu percebi no nosso grupo. E a gente fica num vício emocional, um vício de padrão, de ficar muito mais nas nossas dores, ou num hábito de não perceber, né? De não perceber aquilo que é a nossa qualidade. E a qualidade é uma coisa assim, o que é gostoso, né? É uma coisa gostosa, que a gente faz bem, né? É gostoso. Ou então, assim, que a gente recebe muito elogio. Tu que é a Cláudia? Por exemplo, Cláudia, que as pessoas te elogiam, por exemplo. Né? Às vezes a gente não reconhece. Cara, eu não sei se eu sei escutar. Mas se todo mundo começa a elogiar, não posso não estar percebendo, mas eu estou ganhando muito elogio. Por isso que eu trouxe aquela foto. Uma coisa que a gente ganha elogio, não sei se eu botei na foto ou se eu escrevi na crônica, eu não me lembro. Começou a ganhar elogio, está rendendo elogio, está aparecendo um talento. Né? Então, às vezes fica difícil para a gente se auto-perceber. É difícil a auto-percepção. E nós costumamos focar aquilo que não temos. Não é fácil se perceber. Ou é
ter o prazer, uma coisa que eu gosto muito, ou é eu faço bem feito, ou é alguém está elogiando. Então vão por essas pistas. Por isso tem que ter pista, tem que ter dica. Não é um assunto assim tão simples da gente se auto-perceber, se dar conta, né? Tem coisas que é simples, fácil, a gente consegue perceber. Ah, não, isso é um talento, faz bem feito, as pessoas estão vendo, estão elogiando. Tem outras coisas que é bem complexo, né? E quando a gente trabalha numa equipe, é muito legal o feedback, a troca do feedback para perceber. Quando a gente está em equipe, fica bem mais fácil mesmo, né? Poder trocar e poder se ajudar. Isso é ajuda, né? A gente poder dizer um pro outro. Em família também é muito legal. Em amigos isso é muito legal. Poder se ajudar em grupos. O olhar do outro, quando a gente consente, né? O outro nos ajudar. Numa relação de casal, por exemplo, quando a gente consente e autoriza o outro a nos dizer, e autoriza a dizer, né? Às vezes a gente não quer, né? Ouvir. Então o outro é o olhar que a gente tem ali, né? À nossa disposição para nos mostrar algo. Então essa coisa do elogio é muito legal. Está rendendo elogio, opa! Rendendo agradecimento. Observe. Agora pode ser que não seja um talento da Cláudia. Não, eu estou só me calando. Eu fico aqui escutando, ai meu Deus, que saco, ai que saco, ai que saco. Ai que saco, não aguento mais. O cara é de boazinha, né? E não aguenta mais. Acho que não é o caso. Tu já estaria assim, 200 quilos, né? Mas às vezes a gente segura porque não consegue. Então daí uma vez por semana a gente ia chorar, então tu ia soltar a raiva de vez em quando, né? E aparecer de alguma forma. Às vezes a gente não consegue dizer não, isso não é uma qualidade, né? Que faz mal pra gente. Talento não é algo que nos faça mal, tá? Não é. É uma capacidade que faz bem pra gente. Fazer tão bem pra gente, faz bem pro outro. Mas é legal isso. Eu me lembrei de reforçar aqui. Uma boa maneira de a gente perceber um talento que a gente não está percebendo é quando alguém pode estar dando um elogio. Está dando bem para alguém antes da gente perceber. Mas, quantas coisas pensaram? A gente conversava sobre como para mim parece talento quando a gente está fazendo algo artístico, assim. É algo que é artístico. Eu tinha um pouco de preconceito com a palavra talento. Eu não conseguia, por exemplo, associar ao meu trabalho. E eu acho que é o meu maior talento, porque eu amo o que eu faço, eu tenho reconhecimento, eu não me sinto cansada, eu tenho prazer em fazer. E comecei a me dar conta que as pessoas elogiam muito e se entregam muito, têm muita confiança. Então, e é uma coisa que é fácil de eu fazer, porque eu estudei muito, eu sei o que eu estou fazendo. Então, principalmente assim, no trabalho, assim, hoje que eu comecei a me dar conta mais desse grande talento. Outras coisas eu sei fazer, gosto, me dão prazer, mas que eu acho que eu não conseguiria ser outro profissional a não ser fisioterapeuta. Eu acho que é uma coisa muito forte em mim. Eu acho que é a minha vida, assim. Eu tenho um retorno financeiro com isso bom e eu acho que é exatamente o que eu vim fazer. Eu sempre pensava em talento, como o Bruno falou, mais uma coisa artística, mais assim, uma pintura, né? Eu tava... Você é talentosa, tem aquele talento que se sobressai aos outros. Ou muito
grande, né? não estava no talento do cotidiano, né? O talento singular nos faz diferente um do outro, mas o singular, do dia a dia, né? Mas lembrando da Vanessa fazendo as sessões em ti, é muito artístico. Né? Quando ela toca no lugar certo e ela puxa pra cá e tal, aquilo é um movimento artístico, né? Aquilo é talento, com certeza. Aquilo ali não é mecânico, não é aplicação de uma técnica, né? Aquilo ali é uma arte. E aí tem artes que tu não entende, né? Quando eu lembro uma vez a Thelma me mostrou uma planilha nova que ela fez, uma coisa horrorosa, repudiante, mas ela achava aquilo lindo, né? Para ela era um quadro, era uma obra de arte, mas, né? Às vezes a gente não consegue apreciar a arte que alguém está mostrando pra gente com o talento dela, né? Agora, Vanessa, se tu me permite explorar um pouquinho a tua fala, vamos usar o exemplo, tá? Uma fisioterapeuta que descobre o talento no que ela faz. Vamos além. Quais foram as tuas brincadeiras preferidas de menininha? Pode ser. Os bonecos das crianças. Eu quebrava as bonecas para ver como funcionava. Eu tinha aquela guigui, não sei se vocês lembram, que balançava o bracinho assim, mexia a cabeça ao mesmo tempo. Eu quebrei 2 já, na época, para saber como funcionava aquele aquaplay, que o macaquinho subia, eu desmontei inteiro. Boneca da Barbie que mexia na frente, ela fazia assim, aquela que era uma cabeça de... Então eu desmontava para entender como funcionava. E agora, assim, eu faço isso. Eu boto a pessoa do avesso para saber de onde está vindo aquela dor e, enfim, resolver algumas coisas. Primeiro, brinquedo de entender funcionamento. Tu podia ter feito engenharia, podia ter feito uma opção de coisa para entender funcionamento. Tu foi fazer uma engenharia voltada para o humano, né? Que mais que tu brincava? Esse talento de desmontar e entender podia ter seguido várias áreas. Foi por aí. Tá. Vamos lá, mais brincadeirinhas de infância. Subi em árvore, ficava horas em cima da árvore, escalando e tentando me equilibrar e segurando no galho para me movimentar e entender como o balanço do corpo, sentia, né, nesse... Sentir o corpo no ar, de sentir o braço firme lá, segurando, me sustentando. Ainda tem a ver com a sensação corporal. Com a própria sensação, né? O prazer estava muito no corpo, né? Entender força do movimento, corpo, muito ligada no prazer de sentir o próprio corpo, né? Muito ligada também nisso. Então não era na máquina, né? Eu estava ligada em subir para espiar para olhar para o céu, né? Para montar minha casinha, árvore decorada lá em cima. O movimento do meu corpo. Olha as diferenças de interesse. Todo mundo sobe em árvore, mas os interesses podem modificar, né? Tá, o que mais? Cozinhar, desculpa, casinha, você falou? De cozinhar, assim, simulava uma cozinha. Depois, quando eu tinha uns 11, 12, eu já comecei a cozinhar mesmo. Bolo, torta, fazer tudo com 11, 12. Que é outro talento teu, que eu sei, de casa, cozinha, paraná. E não tinha nada de toque, argila, massa, massinha. Então, essa massinha que eu digo de cozinha, eu fazia a panelinha com argila. O fogãozinho, era tudo de argila. Eu queria saber onde é que estava o toque da massa na tua infância. Era argila. A minha mãe tinha floricultura e sempre tinha argila perto da gente. E daí a gente brincava muito o tempo todo. O que faz uma fisioterapeuta no corpo da gente? Massa. Só pode ter brincado de amassar na infância, ter prazer com isso. E a habilidade do amassar, do tocar, podia ser uma escultora, gente, né? De vasos, de escultura. Então, as brincadeiras na infância, vamos lá, desmontar coisas, argila e sustentação do próprio corpo. Né? 3 brincadeiras básicas na infância podia ter levado a muitos caminhos. Mas essas 3 brincadeiras dela, se está dentro da profissão que ela exerce, e ela brinca disso,
tempo inteiro ela vai estar com prazer na profissão. E quando ela olha, escuta e pensa nos talentos, e isso está na profissão dela, a sensação de realização no pessoal, no profissional, no financeiro e na plenitude, está dentro das brincadeiras que ela brincava. Brinca de casinha, brinca de cozinhar. E é isso que tu vive hoje na tua vida, essa sensação de bem-estar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa buscar, gente. Se essas brincadeiras estão, né? Está na metáfora, né? Porque a primeira coisa que me veio é a mão, quando tu pega, né? Quando tu pega a tua mão forte, assim, e pegando, tirando um nó, desamassando um músculo, organizando, entendendo como é que vai botar um corpo no equilíbrio, né? Uma mão boa, difícil de ver, ela pegou no massa, mais que massa, argila, né? Prazer, né? Brincar de argila. Aqui não teve uma outra vivência assim, de infância, uma brincadeira muito forte, que possa ter uma ponte forte na profissão, que queira prazer e compartilhamento, outra coisa. Obrigada, por exemplo, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade. Tem que estar, gente. Tem que estar brincando e trabalhando e por inteiro e sobrevivendo financeiramente disso. E podendo não cobrar porque isso transborda, podendo ajudar as pessoas que não podem pagar pelo nosso talento. Mas não necessariamente você tem uma ONG, né? Pode ajudar as pessoas, pode fazer de graça, não tem vontade, pode ajudar o mundo. O importante é que a gente esteja feliz, porque estando feliz a gente já está ajudando o mundo. Né? Uma coisa a gente está dizendo bom dia, tudo bem, outra coisa a gente está dizendo bom dia, tudo mal. Necessariamente de uma brincadeira? Não, o que quiserem falar. Porque Quiserem perguntar coisas também, à vontade. penso na psicologia como surgiu para mim. Eu era criança ainda, com 11 anos, né? O fato da separação dos meus pais, um dia meu pai falando, vamos levar a Silvia uma psicóloga. E a minha mãe com aquela coisa, né, aquela mentalidade antiga de não, minha filha tá louca, não tá louca. E eu fui querer saber o que era, o que um psicólogo fazia, quem era esse profissional. E peguei uma enciclopédia que tinha lá Psicologia, Amor e Família e li ela inteira. E desde os 11 anos, isso ficou dentro de mim, né? E agora, aos 40, eu não consigo chegar à minha formação. E esse ano, que foi de estágio, propriamente dito, na clínica, eu senti algo que eu não senti minha vida inteira, sabe? Uma realização, um prazer, uma coisa assim, o dia que acabou, meu paciente, o último paciente saiu, o cliente saiu, e a minha vontade era só chorar e agradecer a Deus, porque era o lugar certo, era onde eu queria estar, era o que eu queria fazer. Ainda há pouco, quando eu falava essa história de que pode ter o tempo que for que vem, estava pensando em ti. Tem um tempo, né? Tem um tempo. A gente pode ter os filhos, a gente pode esperar, e vem, né? Tu fez no teu processo, no teu tempo, né? E tu está te formando. E começasse ela, então, aos 10 anos, estudando no livro. Ali tu começou a tua formação. É lindo isso, né? É lindo. Não necessariamente a gente começa uma profissão aos 18, aos 20, né? Tu começou aos 10. E estás acabando aos 40. E se olha se acabando, né? A gente começa às vezes com 3 anos de idade. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Tem uma foto tua segurando um bebezinho no colo, né? E eu até botei junto uma outra, que era tu segurando uma bonequinha, tu pequenininha segurando a boneca, e depois tu maiorzinha segurando um bebê, né? Tu pequena com a bonequinha e tu maior segurando a criança, já era um jeito de segurar que não tem
Como não está claro ali a tua capacidade de cuidar? Está muito claro na foto, né? Eu olhei e disse, meu Deus, não quero induzir, mas que capacidade de cuidar, né? Que capacidade de cuidar de criança, né? Então, em bebê, não devia ter 1 ano, perde 1 ano, depois a capacidade dele, então já nasceu cuidadora, né? Facilidade de cuidar de criança, né? Então, quando a gente for pensar, né? Quando é que tu aprendeu a cuidar? Nasceu cuidando, né? Quando que esse filho começou a psicologia? Aos 10 anos. Então, isso é tão lindo, essas coisas dos talentos muito naturais, né? Que vem na gente, assim. Acompanha uma vida, deixa de lado, não dá a volta. Né? Não queira cuidar de criança, não dá a volta. Né? Então, tem coisas que a vida te puxa de volta, puxa, porque é natural. Né? E daí não é o talento do expert, não é aquele que sai da média, né? Não é aquele hipertalentoso que sai da média, aquele que faz aquela curva, né? Que sai da normalidade, que vai lá, que são aqueles que são as estrelas. Não, são os nossos talentos, aqueles que nós temos obrigação de desempenhar. Aquelas necessidades pulsam e bem ali. É muito legal. Liberdade interna chama-se isso. E se a gente não fizer por nós, quem vai fazer? Quem vai cuidar de nós? Quem vai nos autorizar? Quem vai dizer pode? Ai. Quem a gente está esperando, né, para dar essa autorização? Se a resposta não for nós mesmos, só a gente. Quem vai ter um compromisso com a gente? Quem vai ser o nosso maior apoiador? Patrocinador? Nós. Sabe, Thelma, uma vez eu fico pensando assim, quando você fala na palavra talento, qual é o meu talento, né? Me vem muita ideia assim, talento é algo que eu faço, que eu gosto de fazer, mas será que eu faço bem? Né? Porque no primeiro momento me vem uma ideia, talento é algo que eu faço, que eu gosto de fazer e que eu faço muito bem, e eu sei que eu faço muito bem. Mas muitas vezes a gente encontra pessoas que fazem alguma coisa, né, bem, mas não acreditam que façam tão bem assim. E aí não se consideram talentosas, né? E aí começa a grande enrolação, né? Como você está falando de ser apoiador de você mesmo, porque se você não acreditar nisso, a coisa não vai, né? Tem todo aquele desenrolar. Só mesmo dentro de uma teoria que não tem certos e errados. E não tem julgamento. E se a gente estiver dentro de um padrão, pode, não pode, certo e errado, bom e ruim, não dá. O que é bom? Como é que eu vou dizer que o meu talento de estralar a língua é um talento? Como é que é? Isso é um talento para mim, me distrai. Não é esse, tem outras manias, tá? Eu tenho um talento, gente, esse é um talento, é bem meu, tá? Uma coisa bem íntima. Eu consigo fazer trancinha com uma mão só. Não é de hoje. Não é de hoje. Eu venho aqui, enrolo o cabelo, faço trancinha com uma mão só. Eu acho um talento fazer trancinha com uma mão só. E fico enrolando. Alguém acha que isso é um talento? Não serve para alguém? Não, serve para mim. Tá, dentro do mundo de certos e errados, bom ou ruim, serve para alguém? Não. Para mim. Então, no mundo crítico, não serve para nada. No mundo onde o outro vai dizer, joga fora, descartável, tá, não serve para ninguém. No mundo entre um dança melhor, pior ou ruim, dentro de um concurso, de uma seleção, aquele vai ficar de fora e o outro vai entrar e o outro não. Então, nesse mundo competitivo, se a gente for julgar os talentos, não servem para nada alguns. A gente tem que olhar para nós, para cada um com seu critério. A gente veio de um congresso no passado, das novas configurações, das escolhas dos trabalhos científicos, e a pessoa que estava dando curso, a Papusa, dizia assim,
publiquem, mesmo que o único interessado sejam vocês. Ai, uma das coisas mais bonitas que eu escutei. Ah, mas aí se ninguém quiser publicar, mudem de editora. Opa, mas se não tiver público-alvo, tem vocês não são interessados? Não vai servir para vocês mesmos? Publiquem, tem um, vocês. Meu Deus do céu, que libertação. Claro, a pessoa está interessada em fazer o artigo, não está? Tem um público-alvo, ela. Então, se o talento serve a vocês, mas essa é uma outra visão, essa é a visão que eu estou propondo. Se o talento serve a nós, o meu talento de fazer aquela besteira, a trancinha com um só, estralar a orelha, fazer um barulho estranho, não importa, é nosso, não é super talento, é uma coisa que me faz bem, é o meu besterol, sei lá, diga outra besteira para sair dos meus exemplos, está restrito, algum besterol assim, bem abobalhado. Tem gente que dorme com as pernas para mim, mãe tem uma mania de dormir com as pernas para cima, daí minha avó chegava, botava as pernas dela para baixo, ela acordava. Era uma mania dela. Mania talvez tenha a ver com talento. Talento, dormir com as pernas para cima é talento, né? Cada coisa, né? Às vezes a gente tem até vergonha, tem gente rindo, deve estar lembrando de talentozinhos, né? Tem talento. Tem gente que tem talento de dormir sentado, né? Dormir, você lê o como. Hã? Sem pescar ainda. Como? Sem balançar a cabeça. Então, se a gente cai no julgamento de um pensamento tradicional, não é desse talento que nós estamos falando. Daí nós estamos falando de super talentos. Não é desse mundo. A gente pode criar o nosso mundo diferente, saindo do julgamento. Quem vai nos julgar, certos e errados? Que vai levar. Vamos lugar para onde? Vamos nos levar para onde se a gente ficar nos julgando? Para uma condenação, tá? A gente se condena. Vamos fazer o quê? Uma pena. Qual pena? Condenada a quê? Vamos fazer o quê? Vamos botar a gente aonde? Chicote, tá? Minha culpa, minha máxima culpa, tá? Fazer o quê com a gente? Daqui a pouco a gente se perdoa, tá? Carrega mais um pedaço. Mais uma mochilinha de culpa atrás da gente. Cuidado, esse pensamento é retrógrado, já passou. Talento é o que eu faço de besterol, de coisa séria, que me faz bem, que é bom, que eu faço bem. E alguém gosta, alguém acha legal. Tá valendo para o mundo, então. Se está valendo para o mundo, vai para vocês. A questão é bem-estar. Eu tenho que estar bem no mundo. Quando eu andar pelo mundo, eu caminhar entre as pessoas, eu tenho que estar passando um bem-estar. Eu tenho a minha obrigação de, quando eu cruzar o teu campo, o meu campo de energia, faz assim, por favor. Esse é o teu campo, esse aqui é o meu campo. Olha só, quando eu passar pelo teu campo, não é tão longe assim, quando eu cruzar o teu campo, eu vou estar interferindo o meu no teu. Quando eu cruzo o teu campo, eu tenho a obrigação de passar uma energia boa no teu campo. Senão eu vou estar te contaminando. Então eu passo perto de ti, eu tenho obrigação de não te botar lixo. Essa é a nossa obrigação no mundo. Querem fazer alguma coisa pelo mundo? Andem com boa energia. Para isso vocês têm que estar bem. Caminhando bem, caminhando inteiros, caminhando felizes. Bem-estar no mundo. Eu estou perfeita, estou com todo o meu bem-estar, estou trabalhando todos os meus talentos, estou feliz com todos os meus personagens internos, passando energia boa para todo mundo aqui, estou super bem. Não. Se eu tivesse, estaria no céu. Não estou pronto. Se eu estou pronto, estou aqui de carne e osso. Calma. Eu nem quero já. Se eu estivesse prontinha, eu não estaria aqui, trabalhando as minhas dificuldades, ainda na Terra. Se estamos aqui, estamos todos no mesmo barco, trabalhando nossas dificuldades humanas, trabalhando nossa necessidade ainda de evolução. Somos todos pessoas humanas, passando por dificuldades, passando por questionamentos humanos ainda em evolução, né? Estamos todos lidando com as nossas mesmas mazelas, né? Somos todos iguais. Uns desenvolvemos umas coisas, outros muitos, todos iguais. Então a gente tem as mesmas responsabilidades, tem que cuidar com as energias, vocês cuidam de vocês, todo mundo lidando, né? Todo mundo trabalhando. Quem essa noite evoluir no plano espiritual, que é a minha crença, que não é espírita, mas é espiritualizado, quem evoluiu é porque estava pronto. Tentou com pressa. Mas a gente tem a obrigação de estar bem, né? Então vamos tentar ficar o melhor possível com os nossos
talentos. Então, cada um tem a sua tarefa de cuidar da sua energia. Então, até por si, para depois emanar para o outro alguma coisa boa. Então, a tarefa de todos nós é que a gente consiga ficar bem. Na medida que a gente fique bem, a gente leva para o outro esse bem-estar. E se a nossa tarefa é ficar bem para levar para o outro bem-estar, eu queria finalizar, então, nossa aula magna de hoje, um presente que a gente quer oferecer, utilizando, que não é eu, mas é a turma do atual segundo ano, agora é segundo ano, e pedindo que o segundo ano ofereça esse presente, né? Faça esse presente para todos nós entrem na onda do segundo ano e ofereça esse presente para a gente encerrar a nossa atividade. A gente só tem que botar o fundo, eu estava tentando baixar aqui, mas não ficou completo. Eu ainda queria finalizar esse presente que a turma do segundo ano vai trazer, explicando para vocês um pouquinho o que elas vão fazer, ainda só com dois grandes exemplos bem diferentes de pessoas talentosas, que é a Maria Teresa de Calcutá, que ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, que eu acho que é um talento dela, que era, né? Que é o sorriso. Ela diz que uma das melhores defesas é o sorriso. Eu acho que ela foi uma pessoa que usou muito o sorriso como um grande talento para modificar a paisagem do mundo. E uma outra pessoa que eu gosto muito como talento de pensador é o Einstein, quando ele diz que temia muito que a tecnologia ultrapassasse a interação humana, né? Que o mundo seria um mundo muito idiota. Então, eu acho que essas duas pessoas são pessoas muito talentosas, né? Usando seus talentos. E que a Cláudia pudesse explicar um pouquinho para vocês o que foi que o segundo ano fez e o que o segundo ano vai apresentar, e que as meninas ajudassem também a explicar, né? O que vai ser essa... Eu gostaria que elas viessem aqui para frente. As meninas... Não, aí... Vamos lá, vai ser um talento com improvisação. Ah, sim, talento de improvisação. Esse vai ser mais improviso. Acho que podia ficar desse lado para liberar aqui, para as pessoas poderem... Ah, se bem que todo mundo está com a letra, né? Todo Vai mundo colocar tá- a letra ali, então. Então, vai. Vai falar, Cláudia? Fala rapidinho, só. Vou deixar aqui na tela a letra da música que elas vão cantar para a gente se animar para cantar junto também. Não, vai ter uma cara. Então, gente, ano passado, na aula de terapia narrativa, a gente fez um trabalho chamado Ritmos da Vida. Que, na verdade, é uma metáfora que a gente usa música, né? Que usa música, instrumentos musicais, em relação à vida mesmo, né? A história de vida. Então, nesse trabalho, acho que tem muito a ver com o que a Thelma falou hoje aqui, as meninas puderam acessar as potencialidades, as habilidades, né? Puderam buscar lembranças aí de histórias da infância, momentos especiais, né? Onde elas podem se sentir únicas no mundo, né? E muito pelo contrário do que focar no problema, esse trabalho ele vem justamente ao contrário, né? Buscar um lugar onde as pessoas possam acessar, através das suas habilidades, né? Novas histórias de vida. É como se elas pudessem narrar a sua própria vida de um outro jeito, né? Então, eu gostaria que elas pudessem contar um pouquinho como é que foi fazer esse trabalho. A gente acabou não trazendo as fotos, né? Elas produziram aí cada uma o seu instrumento musical. Então, no final aí virou uma grande orquestra, né? A gente fez uma sinfonia e depois a intenção, né, do trabalho ao final foi produzir uma música. Então a gente até... Conseguiu? A gente até
chegou num consenso, depois como a gente pensou em apresentar aqui na aula magna, o que a gente poderia trazer para os alunos do primeiro ano, né? Que mensagem elas poderiam trazer através das suas habilidades, potencialidades, né? Então, o que a gente poderia deixar para esses alunos que estão chegando, com os medos, com as dificuldades de ser psicólogo, né? Então, esse foi o foco final da música, da construção. Então, quem quiser falar um pouquinho de como foi fazer o trabalho, seria legal. Qualquer uma pode começar. Refrescando um pouco assim a memória, né? Eu lembro que foi bem, mexeu bastante assim com a gente. E para mim o que ficou da atividade, do dia, no final que a gente vai apresentar, foi assim que cada uma pôde entrar em contato com a sua música. A gente ficou com a sua música no sentido da sua história, né? Foi desenvolvendo, assim, foi se ouvindo, foi fazendo um retorno à sua infância, aos seus barulhos, e mexeu muito assim com o nosso emocional. Acho que saiu todo mundo bem mexido daquela aula e transformou o que a gente estava sentindo numa música. Para mim ficou bem forte essa coisa. A música de cada um, né? Que cada um tem a sua música, cada um tem os seus barulhos, e às vezes a música está mais alta, às vezes está mais baixa, a gente não consegue ouvir direito, né? Às vezes está meio baralhado, mas acho que vai cada um entender a sua música. Eu lembro que quando a gente começou a aula, eu lembrei bastante ao longo do ano, que essa foi a última, a gente trabalhou muito as nossas histórias, e aí saía muito mexido, muitas vezes assim, abalado, né? Porque mexer com a nossa história não é fácil, quando os outros é mais tranquilo, a impressão que eu tenho, né? E aí, essa aula foi diferente, que a gente trabalhou a nossa história, né? As nossas lembranças, mas de forma positiva, né? Sempre fortalecendo as nossas potencialidades. E na hora de construir essa música, né, foi um momento divertido, onde a gente pôde recordar todas as lembranças, tudo que a gente vivenciou ali no momento, né, entre a gente, e transformando e mostrando essa transformação através da letra. Bom, para mim ficou, né, a continuidade dos sonhos, das realizações, porque durante a aula a gente teve a oportunidade de trazer um instrumento que todos gostariam de tocar, mas não necessariamente que toquem, né? E junto com esse instrumento, sonhos que a gente ainda tem a realizar. E o fechamento foi com a música, com a mensagem do que é hoje para nós, o que trouxe para nós a psicologia, o que é estar com o outro e como ver esse outro. E é o que está na letra, que a gente tentou colocar. Para mim, o que ficou foi um resumo, acho que tem a ver também com a aula de hoje dos talentos, porque era uma narrativa de pontos positivos, daquilo que tinha acontecido de difícil na vida de cada um, mas junto com aquilo tinha pontos positivos. Então, a gente se esforçou para fazer uma narrativa desse lado, pontos que a gente não havia contado. Acho que é isso que a Angelita fala que foi diferente, né? Que daí ficou uma outra impressão, contar uma história que era triste, mas com pontos positivos. E eu penso assim que tem a ver com o talento, porque escolher um instrumento, ver que ritmo aquele instrumento que você tinha escolhido tinha pontos em que, desde a tua infância, foram te ajudando a compor aquele instrumento que você tinha escolhido. E aí a gente fez uma metáfora com o que a gente tinha aprendido no ano. E é esse o presente que a gente quer cantar hoje. Sempre é possível a gente olhar para a nossa história e contar diferente, pegando alguns aspectos que a gente deixa esquecido, alguns outros enfoques. Essa é a ideia da narrativa. A gente pode olhar a
nossa mesma história e pincelar outros pontos e contar num outro gênero. Assim como a gente pode contar a nossa mesma história em drama, em suspense, a gente pode também contar como se fosse uma comédia romântica, né? Pode contar com um pouquinho mais de alegria, com um pouquinho mais de potencialidade, um pouquinho mais desenvolvido o nosso olhar para aquilo que tem de bom, de otimismo, botando esse enfoque dos nossos talentos, né? E a gente achou que isso que aconteceu fecha muito bem, que a gente possa finalizar com esse presente, né? Vamos lá. E a gente convida todo mundo a cantar junto, né? Vocês estão aí valendo, mas aqui na frente. Aprendi a amar mais, a sorrir mais e ver o sol nascer. Aprendi a não me cobrar demais, me arriscar mais, me permitir ser. Como é bom ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Significa, vai transformar novas histórias, poder contar, transformar, vai nos ajudar. Então criar um novo olhar. Aprendi a complicar menos, interpretar menos e flexível ser. Aprendi a me importar menos com os julgamentos, acolher com amor, não ter um certo e um errado, ver a vida como ela é. Cada um tem sua verdade, aceitar e aprender a conviver. Significa, vai transformar novas histórias, poder contar, transformar, vai nos ajudar. Então criar um novo olhar. Significa, vai transformar novas histórias, poder contar, transformar, vai nos ajudar. Então criar um novo olhar. Complicar menos, interpretar menos e conhecer. Gente, obrigada pela presença, por estar aqui com a gente na Aula Magna. A gente convida todos para vir aos nossos novos eventos e estar compartilhando com a gente esses momentos tão especiais. Boa noite. Obrigada. Obrigada.